palavra do Senhor o encontra nesta noite para meditação, reflexão e ensino em Atos capítulo 16. Depois dos 4 evangelhos, o livro de Atos, o livro de história da igreja. O que é que se passou, o que aconteceu com os discípulos de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, após a ascensão dele. No que foi dar tudo isso, todo o trabalho dele. Ele já não estava mais fisicamente presente. Atos conta-nos essa história dos primeiros passos e anos, então, da igreja de Jesus Cristo. É o início da história que pertence a nós, ou a qual nós pertencemos. Nós somos a continuação de Atos. E aqui nós temos, então, em Atos 16, Paulo na sua viagem missionária, o evangelho sendo pregado pela primeira vez naquilo que nós chamamos de Europa. Até então tinha sido pregado ali em Israel, também tinha avançado para a Ásia Menor, que seria a Turquia hoje, mas por uma intervenção do Espírito Santo, o projeto missionário do apóstolo Paulo e da sua equipe toda, deixa a Ásia Menor e avança então para a Grécia, então Europa. E momento chave no projeto de Deus, não é? Porque depois de lá que vai chegar para nós aqui o evangelho. Então Atos 16, e aqui está esse incidente interessante por muitos aspectos, mas principalmente pelo trabalho de Deus aqui, e a vida, o testemunho, a postura do apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro aqui, destacado nessa situação. Vamos ler a partir do verso 16 e vamos até o verso 36, uma narrativa histórica, interessante, um pouco mais longa, mas vamos dar toda a nossa atenção, porque é a palavra de Deus. Então, que o seu coração se abra à palavra agora, amém? Vamos ouvir a palavra. Diz assim a narrativa: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo
e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mais uma vez, o verso 25, ou melhor, começando com o verso 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Meia-noite. Meia-noite não nos assusta tanto como já assustou no passado, porque vivemos na época do advento da luz elétrica, perdemos um pouco o impacto da noite, particularmente do bem da noite. Aliás, diferente dos tempos passados, nós, por causa da luz elétrica, abusamos da noite, não é verdade? E faz mal até para nós, perdemos um pouco da noção da noite, ou meia-noite principalmente. A meia-noite seria então aquele tempo no centro da noite, e a noite sempre um tempo para repouso, descanso, mas também um tempo então para aquele que não consegue buscar o descanso, tempo da preocupação, o tempo do medo para aquele que estava talvez numa viagem, caminhando no meio da escuridão. Lembro-me das palavras de um pracinha, um soldado brasileiro que foi servir durante a Segunda Guerra Mundial na Itália. E ele dizia de como à noite, então à meia-noite, quando se estava de vigia, e por exemplo, uma trincheira, que aquela era uma hora, muito silêncio, aparente calma, mas ao mesmo tempo o menor estalo arrepiava o corpo todo. Não se sabia, será que é um soldado alemão inimigo pronto para me apanhar e acabar com a minha vida? Meia-noite, nós não pensamos muito nela, mas ainda fala a nós de uma hora difícil, uma hora desafiadora, uma hora quando a luz não brilha, onde não vemos as coisas como nós vemos com segurança durante o dia. Nós ainda sentimos muito à meia-noite, por exemplo. Tenho observado quando visito alguém no hospital, necessidade, quando acontece de ser necessário visitar alguém no hospital já na meia-noite e noite adentro. Aquele silêncio desce sobre aqueles corredores e aqueles quartos. E as pessoas daquelas camas, muitas vezes pensando, não conseguindo dormir. Em geral não se dorme bem ali. E
enfrentando-se muitas vezes uma enfermidade mais grave, se dorme menos ainda. Naquele silêncio, o ar, aquela incerteza, aquele medo, e aquelas camas, uma reflexão muito profunda sobre os caminhos da vida, a incerteza, o que será. E à noite nos dizem, esses que atravessam a internação, e quem já passou aqui diria a mesma coisa, as noites são longas ali. É a noite, particularmente a meia-noite, que então é a noite mais adentro. Mas não somente a noite das 24 horas e a meia-noite das 24 horas, então nos fala desse tempo mais difícil, esse tempo mais incerto, quando as coisas se fecham, as coisas ficam escuras. A vida tem suas noites, ou se preferirmos, a vida tem meia-noite, na verdade. Chega para nós a meia-noite muitas vezes, aquele momento da vida quando as coisas ficam escuras, densamente escuras. Não enxergamos muitos caminhos, ou nenhum caminho, para onde seguir, escapar. E as perguntas são muitas, e as respostas não vêm. E o desafio é maior do que nossas forças. A noite chegou, a meia-noite chegou às nossas vidas. E talvez alguém nesta noite aqui diria, eu estou na meia-noite. A palavra de Deus é para você que está assim aqui nesta noite. A palavra de Deus aqui é para todos nós, porque caminhando por este mundo, com certeza, já passamos, haveremos de passar por algumas noites, particularmente alguma meia-noite. É um mundo onde meia-noite vem, meia-noite acontece, faz parte das nossas vidas, como fez parte aqui da vida do apóstolo Paulo e seu companheiro missionário Silas. A meia-noite chegou. Quando a meia-noite chega, o que fazer? O que é que eles fizeram? O que os norteou? Lá estão eles nessa prisão, em Filipos. Tudo indica, a primeira vez que o apóstolo Paulo, possivelmente Silas, pisam naquela cidade. Não é uma cidade onde eles estavam cheios de amigos. Chegam para evangelizar uma cidade nova para eles. Haverão de estabelecer relacionamentos, conhecemos pelo relato. Mas chegam então como desconhecidos. E agora estão jogados numa cadeia. E no fundo, possivelmente então lá embaixo, no porão, diz aqui no interior, porque o carcereiro recebeu instruções claras para cuidar muito bem deles. Ele disse, eu preciso tomar cuidado aqui mesmo. Aliás, o carcereiro, no Império Romano, nas leis romanas, respondia com a sua própria vida pela guarda de prisioneiros. E então prisioneiros que receberam essa orientação para que ele cuidasse, ele temia pela sua vida. Por isso que quando então há o terremoto e tudo se abre ali, ele quer se suicidar, porque ele sabia que ele poderia ser levado pela lei romana à morte. Por isso a tentativa de suicídio. Mas lá estão então estes, à meia-noite das 24 horas, mas a meia-noite da vida, cidade estranha, açoitados, partes da pele rasgada, muita dor, amarrados a um tronco, numa cadeia fétida, lá embaixo no porão, cercado de companheiros nada agradáveis, o pior talvez daquela cidade à volta. Lá está o homem de Deus, ou os dois homens de Deus. Que meia-noite, mais escura do que a noite física. E lá estão eles. Quando a meia-noite chega para eles, como é que eles reagem? Quando a meia-noite chega para você, filho de Deus em Cristo Jesus, como é que você reage? Como é que você, talvez que esteja no meio da noite hoje, como é que você reage? Quando a meia-noite chegar, oriente-se
pela onipresença de Deus. Conhece essa palavra? Onipresença. É uma palavra técnica na teologia, que fala do quê? Que Deus está presente em todos os lugares. O Deus revelado nas Escrituras, Criador dos céus e da terra, o Espírito, está presente em todos os lugares. Não há lugar onde eu e você possamos ir, que Deus ali não esteja, não nos alcance. O Salmo 139 pergunta: para onde fugirei da tua face? Abrace essa teologia do Salmo 139 que nos revela essa presença de Deus sempre constante. Quando você for para longe de Deus no sentido dos seus atos, seus comportamentos, sim, você estará longe de Deus em atos contrários a Ele, mas não longe da presença de Deus. Deus está ali, vendo, está com você. É por isso que Jesus pôde dizer no fim de Mateus, o Evangelho de Mateus, antes da sua ascensão, que eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Só Deus pode estar em todos os lugares, só Ele é onipresente. Você tem esse conceito de Deus? Você tem esse conceito muito firmado com você? Ou o seu conceito de Deus é um pouco fraco, e então o seu Deus é um pouco limitado, e sabe, talvez em alguns lugares, em alguma meia-noite, Ele não está ali, Ele não consegue chegar ali, Ele foi embora, deixou, Ele se afastou. Você já foi tomado por esse tipo de pensamento? É preciso fazer o quê? É preciso que eu e você estudemos a palavra de Deus para conhecer o nosso Deus. E então temos uma teologia embasada nas Escrituras, em todos os aspectos, principalmente sobre quem é o nosso Deus, e particularmente aqui, sobre a onipresença de Deus. Jamais eu deixar o entendimento, o conhecimento de que o meu Deus está sempre presente em todos os lugares. Aqui está Paulo e Silas, onde? Numa cadeia, na distante Filipos, mas Deus está lá. Eu estou naquele quarto do hospital, na hora mais difícil, Deus está lá. Eu estou naquele emprego onde estou atravessando uma situação adversa e ali eu só vejo o diabo trabalhando, mas Deus está lá, você está ali também com Ele. Lá naquela situação que eu estou enfrentando, que só eu conheço, Deus está ali. O seu Deus está sempre presente, meu irmão. O seu Deus está sempre presente, meu irmão. Conheça essa teologia. Memorize, mentalize a sã doutrina bíblica. Quem é o seu Deus? Seu Deus não é um ídolo pagão. Você não carrega Deus e põe Ele num canto e tira Ele de um canto e põe outro. Isso é paganismo, é idolatria, o Deus pequeno, Deus controlado pelo próprio ser humano, criado pelo ser humano. O seu Deus não é controlado por você por situações. Ele é que controla você e as situações. Ele está sempre presente. E presente para você em particular. Ele está presente para todo mundo e para todas as situações. Mas para você em particular, há essa presença toda especial. Porque na mediação de Cristo Jesus, que um dia chegou à sua vida na conversão, pelo perdão gracioso da cruz, a morte de Cristo por mim e por você. E no arrependimento, entrega de vida, Deus está presente de uma forma toda especial com você, porque você é dele, em Cristo para todo sempre. É esta teologia que norteia aqui Paulo e Silas. Quando a meia-noite chega, eles estão orientados pela onipresença de Deus. Paulo diria a Silas, está doendo demais. Aquelas chicotadas que tomamos, está queimando, eu não aguento de dor. Estamos aqui jogados. Silas, nós saímos para esse projeto missionário, mas Deus nos abandonou. Certamente esqueceu de nós.
não dá em nada isso aqui. Não! Eles começam a fazer um culto ali. Deus está presente ali para eles. O seu Deus está presente sempre com você, meu irmão, minha irmã. Está sempre presente. O seu coração às vezes quer dizer que ele não está. Talvez porque você quer fazer uma despeitazinha para o seu Deus, porque a situação não é que você queria, chegou à meia-noite, não é? Então eu vou dizer que, Deus me esqueceu. Você prega para o seu coração, diz: o seu Deus está aqui. A palavra dele diz isto. Oriente-se pela presença onipresente de Deus. Nunca se esqueça disso. Quando a meia-noite chegar, Deus está na sua meia-noite. Deus não depende de tempos bons e tempos difíceis. Deus não depende de dia e noite. Ele está sempre presente. Seu Deus não se afasta de você. Jamais. Salmo 139 novamente. Não há para onde fugir da tua face. A presença de Deus. E em Cristo esta presença misericordiosa. Quando a meia-noite chegar, oriente-se. O que é que orienta você? As circunstâncias? O que o seu coração pensa? O que alguém está falando? Ou é a verdade revelada de Deus presente? Oriente-se pela onipresença de Deus. Quando a noite chegar, mantenha então Deus no centro. O que eles fizeram ali? O que eles fizeram? Chegou aquela meia-noite. Meia-noite física, mas uma meia-noite existencial e espiritual. Tomaram açoites, terra estranha, jogados numa cadeia. Meia-noite existencial e espiritual, pior do que a noite física, mas juntando as duas, como é terrível, não é? O que vai ser de nós jogados aqui em terra estranha? Eles cantavam o quê? Hinos. Mas note, hinos a Deus. Eles tinham toda a razão para colocar suas necessidades no centro, ou não? Não é pouca a necessidade. Sem julgamento, condenados, açoitados. É muita necessidade. Podiam os dois ficarem ali se alimentando nas lamúrias. Podiam ficar ali falando de si mesmos, de como eles chegaram ali, como foi dura a viagem, deu nisso, e aquela história toda. Podiam passar a noite ali, colocando uma porção de coisa no centro dos seus pensamentos, das suas conversas, mas eles estão olhando para Deus, um hino a Deus. É preciso então manter Deus no centro, ordenar as suas situações, necessidades à volta de Deus, e não Deus à volta das suas circunstâncias e necessidades. Há uma grande diferença, aliás, há uma diferença aí diametral, oposta totalmente. O que é que você faz? O coração humano é a tendência de focar nas questões difíceis, desafios da situação, e se lembrar de Deus, Deus está à volta disso, não está no centro. Não, eles verificam que na disciplina espiritual deles, entendendo quem Deus é, Deus está no centro. Ele é o alvo do culto, da adoração, do pensamento, hinos de louvor a Deus. Certamente eles devem ter falado um com o outro sobre a surra que tomaram. Será que não falaram nada um com o outro? Ô Silas, como é que está aí, meu irmão? Ô Paulo, como é que está aí? Aí, vejo que está sangrando as suas costas. Porque, deixa eu dizer que o açoite romano não é 3 cintadinhas de pai num filho, não, viu? Era para arrebentar mesmo. É um negócio violento. Estar numa cadeia, jogado ali, e no fundo, e de repente cercado por o pior que tem na sociedade, certamente vocês devem ter comentado. Talvez alguns temores. Quem sabe, não muito longe deles, estavam aqueles camaradas assustadores,
Um daqueles que você olha e pensa, ele está aqui porque ele matou a mãe dele com um serrote. Certamente eles devem ter comentado muitas coisas. Como é que vai ser amanhã? Que providências podemos tomar diante disso aqui tudo? Mas não sem, acima de tudo e no centro, adorar o Senhor. E lembrar que o Senhor é primeiro. O Senhor está no centro. Meu irmão, isso te dá sanidade. Está equilíbrio nestas horas difíceis. Agora, se você passar a focar nas suas comiserações, no seu pobre eu, nesta viagem, e a juntar com mais um que também faz a mesma coisa, não é? E começa a falar, por isso que muitos desses aconselhamentos que o pessoal busca por aí, não é? Nas terapias, e fica remoendo essas, cuidado com isso, isto não dá o equilíbrio, isso não leva-se a ultrapassar. A libertação é Deus no centro, organizando a perspectiva de todas as coisas ali. Mantenha Deus no centro. Quando a noite chegar, quando a meia-noite chegar, mantenha Deus no centro. Verifique o seu coração está olhando para o Senhor primeiro, acima de tudo, e dando a Ele o louvor e adoração que é devida a Ele. Leve o seu coração sempre a fazer isso. Quando a meia-noite chegar, aplique-se em fortalecer a sua fé. Cuidado para você não gastar a sua energia naquilo que não vai mudar nada e não vai lhe ajudar. Por exemplo, ficar apenas falando que as coisas não estão todas erradas e que estão sempre erradas, e todo mundo está errado, e só falar dessas coisas. Aplique-se em fortalecer a sua fé. Preserve sua fé. Perder a fé, meu irmão, nunca se esqueça disso. Perder a fé é perder a esperança, é perder aquilo que lhe dá força para continuar a luta e caminhar. Perder todos os recursos. E há uma motivação muito grande, comum ao coração humano, para abandonar a fé e dizer eu não creio mais, etc. Qual é? É a motivação do protesto. Aliás, grande parte dos que confessam ser ateus o fazem como protesto. Como no mundo tudo está errado e o mal está presente, então eu não creio em Deus. É como dizendo assim, Deus, já que você deixa o mundo desse jeito, então não vou dar o menor crédito para você. É muito comum isso, o ateu do protesto. E há muito crente tentado a fazer coisa semelhante quando a meia-noite chega. Vou abandonar a fé, não vou mais à igreja, estou chateado com Deus, fiquei chateadinho com Deus. Quem tem filho aqui pequeno conhece essa atitude, não é mesmo? Fica chateadinho com o pai, com a mãe, porque não fez o que ele queria, e dá uma de empurradinha. Meu pai tratava isso de uma forma interessante, ele partia para cima com cócegas da barriga. Era difícil manter a postura de chateadinho. Chateadinho com Deus. Não creio mais, não busco mais, não canto mais, não oro mais, não vou mais à igreja. A coisa não está como eu quero. Fiquei emburradinho espiritualmente. Não Paulo e Silas. Eram mais maduros, e não infantis na fé. Naquela hora eles se aplicavam em fortalecer a fé. Primeiro, veja, já que um tinha o outro, a comunhão em Cristo. Sabe o que eles fizeram? No meio daquela cadeia, juntos um culto. Juntos um culto. Ao invés de se separarem, se ajuntaram para adorar a Deus. E como é bom poder ter na meia-noite a igreja ao meu lado, irmãos ao meu lado, e eu poder cultuar com eles, orar, cantar, ler a palavra. E nós desperdiçamos isso, pensando na nossa infantilidade, que abandonando tudo isso é que nós vamos dar um jeito em Deus, não é? Não eles. Fizeram uma igrejinha lá dentro da cadeia.
de dois. Os dois cantavam. Você imaginou o dueto? Não sei se os dois cantavam bem. Quem sabe Paulo e Silas eram desafinados. Mas cada um oferece o que tem ao Senhor. Quem sabe eles cantavam muito bem. E eu tenho uma ideia que eles cantavam bem, porque diz aqui que os presos ouviam. Não diz aqui que os presos começaram a bater nas grades e dizer: cala a boca, seus dois gatos miados aí. Eles ouviam à meia-noite, dois cantando. Parece que virou um bálsamo para os presos ali. Cânticos, oração. E nós sabemos que grande parte dos cânticos eram salmos. Então não era só cânticos, era a palavra de Deus presente ali. E eles se edificando mutuamente, a comunhão em Cristo. A igreja do Senhor, estar perto dela, estar presente com ela constantemente. E então, quando a meia-noite chegar, estou mais forte. Aplique-se em fortalecer a sua fé antes que chegue a meia-noite. E quando a meia-noite chegar, mais ainda, aplique-se em fortalecer a sua fé. E mais, o que eles fizeram ali? Tinham toda a razão para pensar em si mesmos, ou não tinham? Tinham sim, e devem ter pensado bastante em si mesmos, e era legítimo até isso. Mas além de pensar em si mesmos, eles levantaram um testemunho naquela cadeia para gente que não conhecia o Senhor. Ao invés de voltar somente para o seu próprio umbigo, eles olharam para além do seu próprio umbigo. Qual é a missão de Deus para mim neste mundo? De dia, quando o sol brilha, quando a meia-noite chega. Qual é a missão? Testemunhar. Testemunhar. E o testemunho, ele tem duas vias. Primeiro, você abençoa quem lhe ouve. Aquele que não crê o Senhor, ou um irmão que está ao seu lado. Ouve o seu testemunho, ouve a sua palavra e é edificado. E às vezes quem não conhece é levado a Cristo. Mas sabe, quando eu faço isto, há uma segunda via. Eu sou fortalecido. A bênção é dupla. De um lado, os presos ouviram. O carcereiro, quando há o terremoto, quer se matar, Paulo intervém, ele e a casa dele se convertem. A pergunta dele: o que eu devo fazer para ser salvo? Será que ele estava de plantão? E ouviu lá embaixo, todo o negócio lá? Ou ele tinha ouvido Paulo na praça? Não sei. Mas na hora difícil, voltou-se para Paulo e Silas. O testemunho. Mas isto que abençoou os outros, os fortalecia. Aplique-se em fortalecer a fé. Não se aplique naquilo que só vai desgastar, enfraquecer e não leva a nada, não ajuda, não o leva a transpor, a subir um patamar mais alto. Cuidado com quem você fica, com quem você ouve, o que você faz, o que você pratica. Volte-se para a comunhão, volte-se para a palavra, volte-se para os cânticos, volte-se para a oração, volte-se para o testemunho. Fortaleça a sua fé, meu irmão, quando a meia-noite chegar. Quando a meia-noite chegar, ocupe-se em exaltar o Senhor, então. O que eu vou me ocupar? O que a gente vai fazer? Está difícil aqui, fechou a porta lá, fechou a outra aqui. O que a gente vai fazer? Vamos sentar no chão aqui e ficar lamentando? Vamos ficar lamuriando? Aqui diz que eles estavam aqui cantando e louvando. É interessante que na construção da língua grega, na verdade, que foi escrito esse texto, literalmente seria: orando cantavam louvores. Interessante essa composição, não é? Orando cantavam louvores. Oração, cântico e adoração, tudo num pacote só. O exercício deles. O que eu vou ocupar minha mente aqui? Vou ficar vendo televisão, que vai me levar a ficar mais frio e cheio do materialismo, mundanismo, etc.
vai ao hospital tantas vezes e o que as pessoas estão fazendo lá? Assistindo a Rede Globo. É difícil pensar numa coisa pior quando a meia-noite chega às nossas vidas. Interessante, nos Estados Unidos, com televisão no quarto, há um canal que a câmera está apenas focada num aquário bem de perto e você só vê os peixes nadando. E você passa em alguns quartos, não é que tem gente naquele canal olhando aquilo, mas é melhor do que ver o que tem por aí na televisão. Mas melhor do que tem por aí, melhor do que os peixes, é orar e cantar louvores a Deus. Isso o levanta, isso lhe fortalece, isso tira desse negócio de olhar para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e ficar mais vazio, ouvir coisas que não lhe acrescentam, não traz a presença do Senhor, você fica mais e mais vazio, televisão, aquele negócio, e mais sem visão espiritual, dimensão eterna, esperança no Senhor. Não, ocupe-se em exaltar o Senhor. O hábito, o erro de ocupar-se com lamúrias, com aquilo que não edifica, precisa ser rompido e quebrado. É preciso a disciplina do culto, da devoção, e andarmos sempre com o Senhor. Quando a meia-noite chegar, e quando ela não chegar, nós andamos com o Senhor da mesma forma. E que nós sejamos sempre achados, orando, cantando louvores ao Senhor. E o Senhor nos sustente e nos fortaleça. Vamos orar, vamos à presença dEle.